Para você ligado na Globo, imagens ao vivo do Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Nós vamos acompanhar o primeiro treino oficial para a formação do grid do Grande Prêmio do Brasil. Hoje pela manhã, nos treinos livres, Nigel Mansell foi o mais rápido com a Williams, virando em 1:17.213. O segundo colocado foi Ricardo Patrese. Aí você vê a imagem de Nigel Mansell se preparando para entrar no carro. Patrese fez 1:17.671. E na verdade, apenas os dois pilotos da Williams conseguiram participar do treino virando na casa de 1:17. Os outros todos na casa de 1:19. O terceiro colocado, uma surpresa, Andrea De Cesaris com a Tyrrell. Em quarto, Michael Schumacher com a Benetton. Em quinto lugar apenas apareceu Ayrton Senna. Senna fez o tempo de 1:19.551. O companheiro dele, 1:19.657, o tempo de Gerhard Berger. Aí você tem o perfil de Nigel Mansell, o britânico de 38 anos, com 167 GPs disputados, 22 vitórias e 19 poles na sua carreira. Falta 1 minuto e 50 para o início do treino oficial. O treino que faz o grid provisório. Nigel Mansell já está no carro, já está concentrado, já está preparado para tentar manter essa liderança que a Williams tem mantido no campeonato nas duas provas já disputadas. É bom lembrar para o amigo da Globo que desde a África até o Grande Prêmio do México, as duas provas já realizadas, enquanto você passeia aí pelos boxes, McLaren, Williams, Benetton, você curtindo todos os detalhes, só deu Williams nas duas provas. O treino já tem gente na pista. A Williams liderou de ponta a ponta, tanto na África do Sul quanto no México. E hoje está com a dobradinha aqui nos treinos. A expectativa maior para o público brasileiro é para o novo carro da McLaren, o MP4/7, o carro de Ayrton Senna, que de manhã ainda não conseguiu o rendimento esperado. E você vê que os mecânicos da McLaren, que os técnicos da Honda estão trabalhando no carro da McLaren, estão trabalhando no carro do Ayrton e no carro também de Gerhard Berger, para que seja confirmada a expectativa positiva e que a McLaren consiga acompanhar as Williams. Quem abre o treino, quem participa primeiro é a Ferrari. A Ferrari está também numa fase ruim. Jean Alesi, o piloto do carro número 27, é quem vai tentar a primeira volta. Alesi, no treino extraoficial, no treino livre da manhã, ficou em sétimo lugar, com 1:19.734. Pelo menos conseguiu virar na casa do 1:19, como os outros pilotos. Mas a Ferrari atravessa, segundo o próprio Jean Alesi, a fase mais difícil da sua gloriosa história na Fórmula 1. É a equipe que mais grandes prêmios tem vencidos e então precisa se recuperar. Veja o Alesi passando pelo retão dos boxes de Interlagos. Nessa câmera o detalhe, o final do retão dos boxes, o S do Senna. E você pertinho da Ferrari. E entra na reta oposta. Você vai conhecendo os detalhes do circuito. Depois da reta oposta, ele vai para a curva do lago. Faz uma descida, o Alesi, até chegar no Laranjinha. Agora o S. Na segunda perna do S, a curva do Pinheirinho. E o bico de pato. Alesi entra agora no mergulho. Chega a atingir no fim desse mergulho 240 por hora. Junção, subida dos boxes. E de novo ele vai para o retão. Veja como ele vai para o final do retão. E o tempo de Alesi. 1:19.513. É o tempo de Alesi melhor em relação ao tempo da manhã. É o começo do treino, a expectativa para o grid provisório do Grande Prêmio do Brasil. Reginaldo Leme. Boa tarde, amigo da Globo. Você está vendo aí a Ferrari fazendo a sua primeira volta cronometrada oficialmente num treino aqui em Interlagos em 1992.
A pista parece em ótimas condições, parece inclusive ter melhorado em relação ao treino da manhã, tanto que o Alesi na sua segunda volta e na primeira em velocidade lançada já consegue bater o seu próprio tempo da manhã. Mas o que importa mesmo é essa luta de Senna e Mansell, que daqui a pouco vai começar. O Mansell já está na pista e o Senna deve demorar um pouquinho mais. Vocês viram agora há pouco os carros da McLaren ainda sendo preparados para esse treino. Uma luta em que Senna tem que fazer muito para se aproximar da Williams. Se aproximar. Pelo que a gente viu de manhã, com uma diferença entre Mansell e Senna de 2,3 segundos. Aí está o Mansell, vai iniciar a sua primeira volta e nós vamos ficar aqui na expectativa para ver se o Senna consegue se aproximar um pouco da Williams, preparando o carro para a corrida. Nigel Mansell, vencedor das duas primeiras provas do campeonato de 92, na África do Sul e no México, de ponta a ponta. Ele passa inteiro para você depois da saída. 1:17.213 foi a melhor volta do Nigel Mansell, com uma média de 201.650 por hora. Você acompanha a evolução da volta de Nigel Mansell. Ele saiu do laranjinha, está entrando agora no oeste. A parcial em relação a Jean Alesi. Vamos acompanhar. O Jean Alesi fez a primeira parcial 48.903. Veja como está mais rápido. 1.764. O inglês Nigel Mansell. Ele já vai se dirigindo para a reta dos boxes. A junção, a subida. E lá vem Mansell. Vamos acompanhar o tempo. Está aí ele chegando para completar a volta. 1:17, 1:16.849. Ele diminuiu menos 2.664 em relação ao Alesi e baixou o seu tempo do treino da manhã. Sensacional a volta de Nigel Mansell. 1:16.849 na primeira tentativa. Exatamente. Na primeira tentativa ele já consegue ficar a meio segundo do recorde oficial da pole position, que é do Ayrton Senna do ano passado, 1:16.392. E baixando em relação ao tempo que ele fez, já também quase meio segundo. Quer dizer, ele ainda pode melhorar bastante. Ele continua na pista. O circuito de Interlagos tem 4.325 metros. Veja como ele já diminuiu a primeira parcial. Já está 0.464 mais rápido. Andando muito a Williams com o motor Renault, com a suspensão ativa e com o Nigel Mansell em grande forma. Mansell já vai partir para completar a segunda volta dele. Aí está, a ponta aqui no retão. 1:16.849, o melhor tempo. Mansell voa. Menos 0.652. 1:16.197. O novo recorde da pole. A pole de Ayrton Senna no ano passado, 1:16.3. Mansell já faz 1:16.1. 1:16 baixíssimo. Com chance, se quiser forçar, se quiser continuar, de baixar até da casa de 1:16. Continua muito difícil a situação para os adversários da Williams, não resta dúvida. E aí o box da McLaren. Cada vez que o pessoal da McLaren bate o olho no computador e vê o tempo do Nigel Mansell, o trabalho deve aumentar ainda mais. A McLaren que está trabalhando forte, trabalhando firme, enquanto a Ferrari do Jean Capelli vai tentando o seu tempo. E você tem essas câmeras da Globo colocadas no chão, na pista. O carro passa em cima da câmera e você tem toda a emoção do Grande Prêmio do Brasil. A equipe McLaren que está estreando o carro novo hoje. Uma estreia que para alguns foi precipitada, foi antecipada pela necessidade. Para outros não tinha mais jeito de evitar, Reginaldo. Sem dúvida, ela foi antecipada. Agora é um trabalho primoroso que a McLaren vem fazendo, conseguindo trazer esses carros para o Brasil em situação de emergência, porque os carros que ela normalmente usaria vieram do México. São os três, ela embarcou outros 3 modelos novos
foram montados praticamente dentro dos boxes. Quer dizer, um trabalho muito bem feito. Agora, é um carro que está começando. Tem muita coisa nova, tem muita coisa de inovação na parte eletrônica, como aquele sistema que eles chamam de fly-by-wire, que é sem fio, a aceleração por impulso eletrônico e tudo mais. Tem muita coisa para se desenvolver ainda nesse carro. E, enfim, o que vale é o trabalho que a equipe teve e é o trabalho que Senna e Berger vão ter daqui em diante. Enquanto isso, Ivan Capelli vai completando a sua volta. 1:19.944, mais 3.747 em relação ao tempo do Nigel Mansell. E dá para você perceber a diferença flagrante de uma equipe que sempre foi de ponta, a equipe Ferrari, mas está vivendo um 1992 muito difícil. Teve, tanto no México quanto na África do Sul, problemas com a lubrificação do motor do carro. E, por consequência, um superaquecimento do motor Ferrari. A tentativa para o Grande Prêmio do Brasil foi uma tentativa de buscar no passado, um passado que não foi nada vitorioso, uma solução. Foram trazidos para o Brasil os motores de 1991. Motores que, é bom lembrar, não ganharam nenhuma corrida. A última vitória da Ferrari foi na Espanha, em 1990. 91 a Ferrari passou sem vitória. Mas tenta, com esses motores mais ajustados, resolver esse problema. E aí você nota o problema. A declaração do pessoal da Ferrari é o seguinte: vamos tentar acabar o Grande Prêmio do Brasil. Isso mostra toda a dificuldade da escuderia italiana. Claro, o objetivo agora é outro, é terminar a prova para que o carro possa ser testado em condições de corrida. A volta mais rápida de Mansell, 1:15.982. Uma nova volta de Nigel Mansell, baixando da casa dos 15, 204.92 a velocidade em quilômetros. Ele faz 1:15 alto, baixa da casa dos 15, 1:15.9. Nigel Mansell, numa fase em que não há mais o que dizer sobre ele. O carro ajustado, o carro perfeito, e Mansell fazendo o diabo. Enquanto Riccardo Patrese está se preparando. 226 grandes prêmios disputados. O piloto que mais grandes prêmios disputou. 5 vitórias, 7 poles. É a carreira deste italiano de 37 anos, Riccardo Patrese da Williams, que já está no cockpit para tentar repetir a performance do Mansell. Não sei se dá para repetir, mas para a equipe chegar perto vai ser a sequência desse trabalho vitorioso de início de temporada. Olha, atenção que entrou uma Brabham nos boxes com início de incêndio. A parte traseira já queimando, olha aí, está o carro. É a Tyrrell de Gruillat. Veja aí. A Tyrrell de Gruillat foi atendido pelos bombeiros, mas quando ela entrou, já as labaredas já haviam bastante alto e os bombeiros socorreram ali. Problema no carro da Tyrrell. O francês Olivier Gruillat, você tem aí a imagem. O carro que tem o motor Ilmor. Muita fumaça, um princípio de incêndio e o trabalho rápido da equipe. Veja o extintor de incêndio já sendo acionado. E o carro vai ser recolhido. Vale lembrar, Kleber, que a Tyrrell treinou muito bem hoje pela manhã no treino livre. O próprio Guiar obteve a 10ª colocação, mas o seu companheiro de equipe, o André de César, ficou com o 3º tempo, 1:19.1. Quer dizer, foi de todos os pilotos o que mais se aproximou dos Williams. Você teve mais uma vez a informação, 1:15.982 é o melhor tempo de Nigel Mansell, que continua na pista. Já baixou. 1:15.703. Está impossível, Nigel Mansell. A cada volta ele melhora o seu rendimento. E o Ayrton Senna na expectativa. Observando, ainda sem o capacete, esperando ajustes no McLaren, para que depois tente fazer o que é muito difícil. E até agora o Mansell está com o único jogo de pneu, né? Aquele que ele largou e está até agora. Você sabe que agora não existe mais pneu de classificação, esse é um pneu de corrida, e vai durando. Se bem que, teoricamente, a vida útil melhor dele já foi explorada por Mansell nas 2 voltas rápidas que ele fez. No box, as informações. Você tem tudo na Globo. Luiz Fernando Lima.
Estou aqui diante do box da Cível. O carro de Olivier Guignard entrou aqui com muita fumaça. O ar aqui dentro do box está irrespirável. Esse combustível utilizado pelas equipes é extremamente tóxico. Algumas equipes, como a Williams, chegam a colocar no pessoal encarregado de colocar combustível proteções especiais. E só agora a fumaça começa a dispersar aqui. O carro está sendo examinado pelos técnicos. O problema foi no motor e Olivier Guignard vai partir agora para o carro reserva. Você viu a imagem da Tyrrell de Olivier Guignard. Informação total para você na Globo. A cobertura do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Nós estamos com 16 minutos de treino e até agora brilhou Nigel Mansell. Ele tem sido o mais rápido. Aí está a Ferrari do Ivan Capelli. Os tempos, por enquanto, são os seguintes. Nigel Mansell, 1:15.703. Patrese, que está na pista, já fez 1:18.710, longe do tempo de Mansell, mas já é o segundo tempo. Em terceiro lugar está o Jean Alesi, 1:19.340, enquanto você vê Patrese na pista. A quarta posição é de Stefano Modena, o companheiro de Maurício Gugelmin, na equipe Jordan, 1:19.598. Capelli é o quinto, Wendlinger é o sexto. Não tivemos ainda as presenças de Maurício Gugelmin e também de Christian Fittipaldi, além do tricampeão Ayrton Senna. Você viu agora há pouco a imagem dele, preparando-se e esperando o acerto melhor do McLaren. Olha o tempo do Patrese, ele passou com mais 1:4. Você dentro da Williams conferindo a volta de Patrese. Ele vai melhorar seu tempo, porque a diferença era de 3 segundos em relação ao Mansell. Passando com mais 1:4. Ele pode chegar até na casa de 16, se fizer uma boa volta, uma boa complementação de volta. Vamos acompanhar. Aí vai o Patrese. Vai passar de 16, acabou não fazendo a grande volta, perdeu o tempo depois. 1:18.007 já é melhor que o seu anterior, mas ainda longe da casa de 1:15 do Mansell. Bom, enquanto isso, o carro do Mansell foi seguro ali na pesagem. A pesagem oficial da FISA não quer dizer alguma suspeita pelo bom tempo que o Mansell tem. Essa pesagem fica da seguinte forma: é uma amostragem. A cada 4 carros, um recebe a ordem de parar. E o Mansell já liberado, já foi lá para os boxes. A cada 4 voltas, um recebe a ordem de entrar para a pesagem e tem que entrar obrigatoriamente. Se algum piloto desobedecer essa ordem, ele é imediatamente eliminado dos treinos, de todos os treinos até o final da semana. Você viu depois da pesagem, os fiscais empurram, os técnicos da equipe Williams empurram o carro de Nigel Mansell. O Patrese já está fazendo uma volta muito lenta. E nos boxes, mais informações para você. Luiz Fernando Lima. O carro do Nigel Mansell, que chegou aqui empurrado, tem uma curiosidade. Em todos os pneus chegaram aqui com muitas pedrinhas de areia, muitas pontas de cigarro, ainda há uma grande quantidade de lixo na pista, pelo que se pode perceber pelo carro do Mansell que chegou aqui agora. O pneu com aquecimento vai recolhendo esses pequenos resíduos da pista e pode-se notar com isso que quando a pista estiver mais emborrachada, é possível que ele, na volta, não consiga melhorar o seu tempo. Enquanto o Nigel Mansell está nos boxes, a outra Williams de Ricardo Patrese vai tentando melhorar o seu tempo. Veja aí todo o trabalho com o Nigel Mansell. O capacete do piloto que já está com o computador à sua frente para acompanhar os tempos do companheiro Patrese e dos adversários. O Patrese continua com 1:18.007. É o segundo colocado. E a gente vai acompanhar com ele mais uma volta. Nesse instante, ele faz a curva do Laranjinha. Vem bem o Patrese. Entra no S. Passou pela curva do Pinheirinho. Toma o caminho do Bico de Pato. Passou com mais 1:2. Vem embaixo agora Ricardo Patrese. Você vê o equilíbrio da Williams. A suspensão ativa. O câmbio automático. O barulho do motor. Vamos com o Patrese completar essa volta. Com 17.591.
mais 1,888. Ele baixou o seu próprio tempo. Continua em segundo lugar com uma diferença de quase 2 segundos para o Jean Alesi, que é o terceiro. E você curtiu o toque preciso, tranquilo de Patrese. E aí o olhar atento de Ayrton Senna. Você vai lá bem fundo no olhar de Ayrton Senna, acompanhando o treino, observando o desenvolvimento da Williams. É muito difícil para a equipe McLaren chegar perto da Williams. Essa é a realidade, apesar do carro novo e de toda a expectativa, Reginaldo. Imagina-se que o Senna, principalmente o Senna, de muito mais talento que o Berger, tenha alguma coisa ainda na manga para tirar nesse treino em relação ao tempo que ele fez pela manhã, de 1:19.551. É claro que ele tem, assim como o Mansell tinha. É bem provável que essa diferença de 2,3 caia um pouco. Mas, de qualquer forma, a diferença grande ainda vai existir. E fica a esperança do Senna, da McLaren, eu tenho impressão, muito mais para a corrida do que para o treino. Eles conseguindo largar os dois carros na segunda fila, já será muito bom e ficaria então para a corrida uma batalha aí que depende também de qualquer problema com os carros Williams. A Williams de Ricardo Patrese continua trabalhando, vai se dirigindo agora para o box. E você tem neste treino oficial o primeiro, Mansell em primeiro, Patrese em segundo, o Ayrton Senna acompanhando tudo. Ele está vendo que o Michael Schumacher da Benetton foi para a pista e conseguiu ir para terceiro lugar. Jean Alesi é o quarto, Stefano Modena o quinto, Pierluigi Martini o sexto. Esses são os 3 primeiros colocados. Os brasileiros Christian Fittipaldi, Maurício Gugelmin ainda não foram para a pista. Como as McLaren, nem Berger, olha o Roberto Cuco Moreno aí, voltou para a Fórmula 1 neste final de semana. Uma tarefa quase impossível de fazer alguma coisa com a Andrea Moda. As McLaren também não foram para a pista, nem Berger, nem Senna, acompanhando essa movimentação que acontece aí no box. O Ayrton já está colocando o aqui Luiz Fernando Lima. Os carros estão aqui, o que se percebe aqui dentro do box é que está aumentando a tensão de toda a equipe, porque os carros estão sendo agora reajustados, principalmente no sistema de amortecedores. Ou seja, essa tensão do carro é que está preocupando as duas McLaren. Berger agora é o primeiro a aparecer aqui no boxe, mas o fato é que os pilotos estavam até esse momento, quando nós já temos 23 minutos de treino, descansando na parte de trás do boxe, é sinal de preocupação. O carro de Berger está agora com o motor ligado, ele deve ser logo preparado com os pneus que estão sendo transportados nesse momento, e ele deve ser o primeiro piloto da McLaren a ir para a pista. Você viu o Ayrton Senna já com os protetores nos ouvidos, agora coloca o macacão na parte de cima, né? Isso significa que ele está realmente se preparando para ir para a pista. Deu para ouvir no fundo o motor do Berger funcionando e o Michael Schumacher com o Benetton Ford V8 está na pista. O Schumacher, que tem sido também uma ótima presença na temporada, está em terceiro lugar, 1:19.319. E vai completar mais uma volta. Vamos ver com quanto ele completa agora. 1:18.993. Melhora o seu tempo, Michael Schumacher. Vai para casa de 1:18 e mantém a terceira posição, com mais 3 segundos em relação ao Nigel Mansell. A equipe Benetton, que vive também um momento de satisfação, até previu o pessoal da equipe que poderia ter um pouco mais de dificuldade aqui no Brasil, porque o motor V8 é menos potente que o V12. O V12 que equipa o carro da McLaren, o carro da Ferrari e até o próprio V10 da Williams. Mas lá no México e na África, graças à altitude, essa diferença diminui. E o Schumacher andou bem. Foi quarto lugar na África do Sul, foi terceiro lugar no México. Mas você percebe que o braço, o pé e o bom equilíbrio do carro da Benetton estão fazendo com que a equipe continue andando bem, continue andando até agora na frente da Ferrari. A Ferrari que volta para a pista com o Jean Alesi. O Schumacher, sem dúvida nenhuma, está em grande fase. Está em grande fase o Schumacher. E o carro da Benetton, o carro é um carro muito equilibrado, é um carro que você vê pelo próprio visual na pista, ele parece menor que os outros. Quer dizer, ele é de mais fácil dirigibilidade.
Então ele se dá muito bem no circuito com Interlagos, que é um circuito bastante seletivo, onde o piloto realmente mostra o seu talento. Curvas de alta, de baixa, curvas em descida, curvas em subida. Quer dizer, é um circuito bastante variável, onde o Schumacher, com o seu talento, e o carro Benetton, com a sua dirigibilidade, se dão muito bem. O Maurício Gugelmin já está na pista. O brasileiro Maurício Gugelmin vai tentar aí o seu tempo para a formação do grid. A movimentação dos boxes. E aí o box da equipe Williams, o Ricardo Patrese. O Patrese, que é o segundo colocado. Mansell está a seu lado. 1:15.703 o tempo de Mansell. 1:17.591 o tempo de Patrese. A Lotus também tomando tempo. As duas jovens na pista, Maurício Gugelmin na pista. Daqui a pouco o tempo do brasileiro, ele já 1:33.464 no começo, a primeira volta. Aí está o brasileiro Maurício Gugelmin. Com a joia número 33, motor Yamaha, também um V12. A equipe que tem o apoio exclusivo da Yamaha e que leva muita fé nesse motor. Não foi bem nas duas primeiras provas, tem um problema de superaquecimento que o Gugelmin espera seja resolvido aqui no Brasil. E que realmente já melhorou bastante, porque a equipe abriu mais, fez uma abertura maior ali da entrada dos radiadores e até uma modificação aerodinâmica que cria um fluxo maior de ar para a entrada dos radiadores. Com isso, o resfriamento passou a ser bem melhor e o motor, que já é bom, está rendendo com sua potência toda. O chassi, sem dúvida nenhuma, é muito bom. A Jordan é uma equipe que tende a ser grande muito brevemente. Maurício Gugelmin vai para completar uma volta. Ele que vai agora abrindo o seu caminho para esse treino no Grande Prêmio do Brasil. Passou o Maurício. Passou em 1:31.865 nessa volta. Ele melhorou em relação à outra, mas ainda está se aquecendo. Agora parece que tirou o pé o Maurício Gugelmin e não deve tentar nada nesta volta. É o brasileiro da Jordan. Ele passou bem rápido ali pela linha de chegada. No momento em que começou a cronometragem, parecia que realmente essa era a sua volta, mas ele sentiu algum problema e tirou imediatamente o pé, que é para não perder aí esse jogo de pneu. Quer dizer, ele deve ir para o box, ver o que houve no carro e aí então reiniciar o seu treino. O austríaco Gerhard Berger, dentro da McLaren, se preparando para ir à pista. Ainda acertos estão sendo feitos no carro. Aqui à frente, olha, mexendo agora no nariz, você vê o Joe Ramírez, que é o diretor técnico da equipe McLaren, comanda todos os mecânicos e tem também uma forte torcida e uma forte expectativa positiva para o carro novo. Demorando a sair a equipe McLaren. Estamos com quase 30 minutos, metade do treino, e ainda nenhum carro foi para a pista. Esse é o Stefano Modena, o companheiro de Gugelmin na Jordan. O Gugelmin, com o tempo que ele conquistou, está na 22ª posição. 1:31.865. E o Christian ainda não foi para a pista. Veja o Gugelmin. Ele continua tentando. O Christian, que de manhã só conseguiu o 24º tempo. Então está tentando acertar direitinho a Minardi para voltar. Para tentar aí entrar no treino oficial. E o Gugelmin vai andando com a sua Jota em baixa velocidade, não vai para fazer grande volta. E aí a satisfação, o rosto tranquilo de Nigel Mansell, conversando, sem nenhuma cara de preocupação, Nigel Mansell. Ele com uma cara tímida, ele tem cara de tímido, mas tranquilo. 38 anos, o britânico Nigel Mansell. Tem 19 poles, briga aqui no Brasil pela 20ª, em 167 GPs disputados. Aí o retão de Interlagos, o retão dos boxes. E Gerhard Berger, totalmente concentrado. Os últimos acertos ali na carenagem da McLaren. O MP4/7, o carro novo, que tem como grande barato a aceleração eletrônica. Está sendo retirada a carenagem do Berger. Não vai ainda para a pista. Voltou Ricardo Patrese.
Ricardo Patrese está de volta. Ele que é o segundo colocado até agora. Retornando à pista, está fazendo uma volta lenta o Patrese. O piloto que mais grandes prêmios disputados tem. Patrese foi segundo colocado aqui no Brasil ano passado. E ele também participou do Grande Prêmio em 1980. O último aqui em São Paulo, antes da gente ter o Grande Prêmio do Brasil lá no Rio, em Jacarepaguá. Em 80 ele foi sexto lugar, andando com o Arrows. E o ano passado, com essa Williams, ficou em segundo, na vitória de Ayrton Senna. Nesse primeiro treino oficial, ele tem a segunda posição. Vai mantendo a dobradinha Williams, como vem acontecendo desde o início da temporada. Vai abrir volta Ricardo Patrese. Passou pelo retão, faz o S do Senna. Senna que está aí, ó. Agora se preparando para valer, para entrar. Olha a parcial aí do Patrese para o Mansell. Ainda não é uma volta para ele brigar. Laranjinha. Ele está devagar, a Ferrari já vai ultrapassá-lo. Tirou o pé o Patrese e desistiu dessa volta. Invariavelmente o Patrese tem tido problema nos treinos esse ano. A não ser nesse treino livre da manhã de hoje, que ele virou realmente bem mais próximo de Mansell. Ele ficou a 4 décimos. Mas ele sempre tem tido problema. Essa volta ele já deixou para lá, né? Todo mundo ultrapassando o Ricardo Patrese. E se ele não resolver ir para o box, ele vai completar e aí sim começar a abrir uma nova volta. Vamos ver a junção, a subida dos boxes. Vem ganhando aceleração, vem ganhando velocidade. Vai abrir a volta Ricardo Patrese. Aí passa o italiano. Sai do S do Senna. Você vê o balanço perfeito do carro da Williams. Não trepida, não tem nenhum problema. Ainda mais uma pista boa como aqui em Interlagos. Vem Ricardo Patrese, já com 30 segundos na volta. 1:15.703 é o tempo de Mansell. 1:17.591, o melhor tempo de Ricardo Patrese. Primeira parcial vai ser conferida. Mansell 46.361. Patrese mais uma volta fraca. Já volta para desistir também, passando com mais 3. Difícil recuperar qualquer coisa. Ele faz a subida dos boxes, vai para a reta e vai fazer um tempo muito longe de qualquer coisa. Já vai para 1:20, passa com 1:20.803. Não está se acertando ainda o Ricardo Patrese. Nos boxes, as informações. Todos os brasileiros que participam do Grande Prêmio do Brasil, que participam da Fórmula 1, têm as informações. Luiz Fernando Lima. Bom, Ayrton Senna já está dentro da sua McLaren, a McLaren número 1, mas o carro ainda tem algum problema, porque os mecânicos acabaram de tirar a carenagem de cima da carroceria do carro de Ayrton Senna. São 35 minutos exatamente de treino agora, e nós temos do outro lado aqui, Gerhard Berger também já está no carro número 2. Eu falei agora há pouco com o pai do Ayrton Senna, Milton Senna, e o Sr. Milton disse que o filho dele está preocupado, e ele ficou mais
preocupado particularmente como pai pela diferença maior que foi aberta agora pelo Mansell, ou seja, de 2 segundos no treino da manhã, a diferença de repente abriu para 5 segundos entre as Williams e as McLaren, e a situação deles não ficou fácil. Mas daqui a pouco os carros já vão para a pista, e aí vai se ver qual foi o efeito de todos esses ajustes que a McLaren demorou para fazer, aproveitando os 90 minutos entre o treino livre da manhã e o início do treino oficial, e mais esses 35 minutos já se passaram agora. Aí vai o Gerhard Berger, a primeira vai para a pista. Enquanto o Berger se prepara para ir para a pista, você pode ter uma ideia do seguinte: o tempo que o Senna fez hoje de manhã no treino livre daria a ele a 5ª colocação neste treino oficial. Exatamente a 5ª colocação que ele teve no treino livre pela manhã. Lá vai Gerhard Berger, a primeira McLaren que vai sair para o treino nesta sexta-feira, no primeiro treino oficial para o Grande Prêmio do Brasil, aos 36 minutos de treino. E o Mansell já está botando o capacete de novo. Aos 36 minutos de treino, a McLaren vem. E pelo jeito o Mansell vem também. Você percebe por essa imagem que o Mansell está, além de tudo, além de carro bom, fase boa, com um prazer enorme de dirigir, de pilotar. Porque quem tem um tempo de 1:15 não precisava se preocupar em voltar para a pista. Veja Ayrton Senna também, os últimos detalhes na McLaren do tricampeão, que vai fazer a sua volta, vai tentar o seu tempo para esse grid provisório do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Amanhã, à 1 da tarde, você vai acompanhar a segunda sessão de treinos oficiais, a definição do grid. E no domingo, a partir de meio-dia, a partir de todo o dia, você vai ter toda a movimentação aqui de Interlagos e acompanhar os detalhes do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, a terceira etapa do Campeonato Mundial de Pilotos. A McLaren de Gerhard Berger está na pista. Ele está fazendo a curva do Pinheirinho. Ele vai para o bico de pato, começando aí a sua participação no treino oficial, o Berger. No box, Luiz Fernando Lima. Ayrton Senna acabou de sair aqui dos boxes e Nigel Mansell de fato está se preparando para voltar para a pista também. Enquanto o Senna vai chegar lá na saída dos boxes, nós vamos só informar aqui que a Nigel Mansell está tomando as últimas informações e ele vai voltar para a pista, dessa vez com o carro reserva da Williams. É esse carro que ele vai entrar agora. Você viu, portanto, Nigel Mansell no carro reserva da Williams e o Gerhard Berger saindo do retão dos boxes. Está na sua volta o Berger. E aí você acompanhou, pegou o Senna saindo. Aí está. Esse é o Ayrton Senna. Saiu agora dos boxes, vai dar essa volta, vai dar essa volta com tranquilidade, ajeitar pneu, para depois sim tentar fazer tempo. São 38 minutos de treino. É esse momento que marca a saída de Ayrton Senna para tentar o seu tempo para fazer a sua marca nesse treino oficial. Aí está o campeão. Na entrevista que deu coletiva ontem, Ayrton Senna disse que não tinha outro jeito. Tinha mesmo que estrear o carro novo. E ele está aí, na pista, com o carro que tem, entre outras novidades, o câmbio semiautomático. Mudança de marcha aqui na mão, no volante. Menos problemas para Ayrton Senna. Ele até que demonstrou gostar da alavanca de câmbio. Mas não pode fugir à tecnologia e à facilidade que é você guiar o tempo todo com as duas mãos no volante. Christian Fittipaldi também caiu. E Ayrton Senna vai aí para completar a sua primeira volta ainda no ritmo lento. Não há mais os pneus de classificação, mas tem sempre uma primeira volta para você aquecer os pneus, que são os pneus de corrida, composto mais mole, para que o piloto tente fazer o seu melhor tempo. Aí vai o Senna, abrindo a sua volta. Vamos com o segundo, o brasileiro Ayrton Senna. Sai da reta dos boxes. Você tem o detalhe da imagem. Saiu do seu S. Depois da curva do sol, retão, a reta oposta. E aí o Senna, agora sem tirar a mão do volante. Novidade para você. Atingindo 290 por hora depois do retão, da reta oposta.
Senna faz a curva do Laranjinha. Usa a zebra, vem com pista toda. Vamos confirmar a parcial. Está uma volta alta. Uma volta ainda de aquecimento do carro, dos pneus do Senna. Ele vai depois da função para a subida dos boxes. Ayrton Senna, que nesse fim de semana vai lutar pela sua segunda vitória aqui no Brasil. Depois de muita tentativa, muito esforço, o ano passado ele conseguiu vencer. Veja, mais 8. Uma volta que a gente não pode nem levar em consideração. Perdeu o controle Ayrton na saída da reta dos boxes. Na saída dos boxes, depois da curva 1. O carro saiu, ele segurou e continua. Ele vinha a 1000. Cedo o ponto ali de entrada na primeira curva. A volta aí já é para baixar a adrenalina. E ver o que faz. Agora que todo mundo respirou fundo com a Ayrton Senna. Vamos com ele, com o seu novo carro, com o MP 4/7. Você vê de novo, ó. Dá uma balançada. A traseira sai, ele dá uma travada e segura o carro. E não tem problemas maiores. Ele perdeu o ponto de freada. E ainda bem que segurou o carro antes de ir para a grama e, consequentemente, para a caixa de brita. Porque aí ia ficar atolado ali. Provavelmente... o treino seria até interrompido e ele teria seu carro danificado. Vai o Ayrton. Essa volta é para ganhar ritmo e abrir outra. Entrou com tudo no retão. Abre mais uma volta, Ayrton Senna. Passou pelo ponto que agora há pouco ele perdeu o controle, faz o S do Senna. Veja aí a nova aerodinâmica da McLaren, o bico mais alto. Na reta oposta. Passou nesse ponto mais 1 em relação ao Mansell. É bom. Depois da curva do lago, Ayrton Senna vai para o Laranjinha. Aos 42, ele sai do S. Senna no bico de pato. Você tem a imagem de dentro da McLaren e o desenvolvimento do carro aqui no canto direito do vídeo, embaixo. Observou com o polegar direito como ele muda a marcha. É uma mudança agora muito mais suave. Vai para completar a volta Ayrton Senna. Vai fazer uma volta com tempo alto. 1:19.577. Não foi melhor nem que a sua volta no treino livre de hoje de manhã. Mais 3.874 em relação ao tempo do Nigel Mansell. Mas ele continua com esse tipo de pneu usado agora. Ele pode dar mais algumas voltas. Se é que não gastou excessivamente naquela sua saída ali na entrada do S. Mas acredito que não, porque ali realmente escorregou muito pouco o carro. Então ele tem realmente algumas voltas úteis ainda para tentar melhorar esse tempo, que é por enquanto praticamente igual o tempo que ele conseguiu da manhã. E que dá a ele o 6º lugar. Você tem aí a confirmação. Nigel Mansell, Ricardo Patrese, Michael Schumacher, Jean Alesi, a Tyrrell de Andrea De Cesaris e aí Ayrton Senna em 6º. Em 7º o Martini, em 8º o Modena. O Maurício Gugelmin está na 22ª colocação, virou 1:21.228 e o Christian Fittipaldi, por enquanto, 27º, ele que entrou na pista agora há pouco, virou 1:22.036. Os dois estão na pista. Christian deu apenas 4 voltas.
Vamos com mais informações. Informação total para você na Globo. Luiz Fernando Lima. Mas o Márcio está agora pedindo para ser acionado o motor. Ele vai voltar para a pista nesse instante. Só como curiosidade, durante os 10 minutos que foi dentro do box, sem capacete, ele tinha um ventilador subindo para ele, para que ele ficasse mais apressado. Agora ele está voltando para a pista, como está na velocidade. Vai chegar certamente, ele vai pegar a prática, que ele conseguiu fazer até agora, garantir a pole position, utilizando o carro titular. Nigel Mansell vai para a pista, Ayrton Senna está nela. Está no meio de uma volta aí, vamos acompanhar. Você viu ali o detalhe do Mansell e agora acompanha o Ayrton Senna. Que aqui no S, em Interlagos, vai para completar mais uma volta. Aí o Senna. Uma volta fraca essa. Mais 8, pegou tráfego, tirou o pé. E o Nigel Mansell está aí de volta. Dono do melhor tempo. A marca fantástica de 1:15.703. Está com o primeiro lugar nesse treino praticamente garantido. O treino que já tem 46 minutos e meio. De 60 minutos de treino que nós temos. Amanhã os carros voltam para a pista às 10 horas da manhã no treino livre. E à 1 da tarde, na última sessão de treino oficial para a formação do grid. O Christian Fittipaldi melhora um pouco agora, virou 1:21.924, é o 25º. Quer dizer, pelo menos estaria com uma posição garantida no grid. Nigel Mansell. Vai o piloto britânico, líder do campeonato mundial, com 20 pontos em 2 corridas. Você tem aí a imagem de Gerhard Berger, que está chegando empurrado no box. Ele veio da pesagem. Mansell. Na câmera que mostra todo o detalhe do carro chegando para você depois do retorno dos boxes. O tempo de Nigel Mansell, em relação a ele próprio, está bem mais lento. Mansell praticamente vai acertando o seu carro reserva. E o Ayrton Senna faz uma boa volta. Faz uma volta de 1:19.340, melhora. Enquanto a LaRousse está aí fora da pista. A LaRousse do Katayama. Com o motor Lamborghini, Venturi e LaRousse. O Senna, eu dizia, fez 1:19.358. Ele melhorou a sua marca. O problema é que o Alesi está com 1:19.340 e o Berger fez 1:19.277. Além do Pierluigi Martini com a Dallara, que está andando bem em 1:19.254. Com esses números todos, você tem a seguinte posição no grid primeiro, extraoficial, não é? Nigel Mansell em primeiro, Ricardo Patrese em segundo, Michael Schumacher se mantém em terceiro, a surpresa é o Martini em quarto lugar, Berger em quinto, Alesi em sexto, o Senna está em sétimo. O De Cesaris caiu para o oitavo lugar. O Maurício Gugelmin vai aparecer em 22º e o Christian Fittipaldi em 26º. Nigel Mansell em velocidade de 293 por hora. Vem para a volta o piloto da Williams. Ele sai do Laranjinha, que disse ter uma curva que ele gosta muito, que ele mais gosta no mundo. 2 pontos de tangência, que o carro sai flutuando, do estilo que ele gosta. A volta dele está lenta, né? 3.301 a mais do que o seu melhor tempo. O Mansell, que tem a pole provisória praticamente garantida nesse primeiro treino, deve estar nesse momento na pista treinando, testando alguma coisa bem diferente.
em termos de regulagem. Se não der certo, tudo bem que ele já está ali garantido. Está aproveitando a tranquilidade exatamente para isso, para treinar, para mostrar o que o carro tem, o que o carro pode ter, para curtir detalhes ali da sua Williams. É o primeiro treino oficial para o Grande Prêmio do Brasil, que você está acompanhando ao vivo na Globo, aqui direto do Autódromo de Interlagos. Aí a equipe McLaren que continua trabalhando, continua tentando melhorar o rendimento dos seus carros. Berger e Senna não estariam nem na segunda fila se esse fosse o grid definitivo. Aí Martin Brundle tem os pneus da sua Benetton trocados. Todo o trabalho da equipe Benetton. O Brundle que está em 10º lugar. Olha a diferença de braço aí, né? O Brundle em 10º lugar com 1,19,641. O Schumacher em terceiro com 1,18,993. E o Jean Alesi, que ocupa a 6ª posição, ele está entre as duas McLaren, o Berger em 5º, o Senna em 7º. Volta para a pista. O melhor tempo do Jean Alesi é de 1,19,340. Aí o piloto francês da Ferrari. Não tem nenhuma vitória na Fórmula 1. Pilota o tradicional carro vermelho da Itália e vive uma fase ruim. Logo após o treino oficial, você tem capítulo inédito da novela Fera Radical. Veja aí, Alesi. O francês da Ferrari vem tentando melhorar o seu tempo. Ferrari que não conseguiu concluir ainda nenhuma das duas provas disputadas. Está passando com o tempo alto. Ferrari, aliás, Kleber, que você disse de Jean Alesi não ter nenhuma vitória, a Ferrari que pela primeira vez em sua história inicia uma temporada com 2 pilotos sem vitórias na Fórmula 1, nem o Alesi, nem o Capelli. E como informação, vale dizer que o Alesi tem o 6º tempo nesse treino, 1,19,3, e o Capelli está bem mais abaixo, 14º, com 1,19,9. Daqui a pouco, depois do treino oficial, mais um capítulo de Fera Radical para você. Ricardo Patrese na pista. As duas Williams mantendo a dobradinha, se mantendo nas duas primeiras posições. Mansell com 1,15,703, Patrese com 1,17,591. Schumacher é o terceiro, Pierluigi Martini da Dallara, que tem motor Ferrari, está em 4º. Berger o 5º, o Alesi, que também tem o motor Ferrari, mas pelo jeito o que estão dando para Dallara está melhor, está em 6º. Senna em 7º. De Cesares é o 8º, Alboreto o 9º. Os outros brasileiros, Maurício Gugelmin em 20º lugar, Christian Fittipaldi 27º. Deu apenas 7 voltas o Christian. O Christian teve problema de motor, é um motor novo da Lamborghini, não está se acertando para Interlagos. É praticamente certo que para amanhã eles devam realmente voltar ao motor antigo. O motor que em Interlagos sempre rendeu bem, porque em Interlagos você não precisa ter uma potência muito grande em alta rotação. Em média rotação é o suficiente, porque é importante o motor em Interlagos na saída de curva. No momento em que o piloto acelera para sair de curva, ele tem que sair bem forte. Sem contar que tem curvas em subida, que precisa muito mais ainda do motor. E a prova disso é esse bom treino do Pierluigi Martini com o motor Ferrari,
motor Ferrari antigo, mas muito bem aprovado, muito resistente. E num chassi que sem dúvida tem provado até agora que é melhor que o próprio chassi da equipe Ferrari. Você acompanhou aí mais uma volta do Ricardo Patrese e pôde perceber que ele passou lá perto da curva do Laranjinha pelo Maurício Gugelmin, que deu uma saída, perdeu o controle da sua Jordan. Está tudo bem com ele, ele já voltou. Por falar em Jordan, quem fez uma bela volta foi o Stefano Modena, 1:19.344, e acabou deixando o Senna em 8º lugar. Agora Modena está em 7º e Senna em 8º. No grid provisório aqui no primeiro treino oficial do Grande Prêmio do Brasil. Andrea De Cesaris com a Tyrrell, também está vendo o mundo ao contrário. No boxe, mais informação para você, Luiz Fernando Lima. Ayrton Senna está de novo no boxe, o carro dele foi reabastecido, houve um pequeno ajuste na suspensão e ele agora vai voltar para a pista para tentar melhorar o tempo dele. Ayrton Senna saindo dos boxes. Você tem aí o detalhe de Ayrton Senna. Tem o segundo jogo dos pneus. Vai pro boxe. Vai para mais uma tentativa Ayrton Senna. Luiz Fernando Lima falou da suspensão, um ajuste. E o Senna tem expectativa de, nesta temporada ainda, poder usar a suspensão ativa na McLaren. O treino tem 56 minutos e meio. Estamos com 3 minutos e meio ainda de treino. Significa dizer que o Ayrton, andando bem, pode tentar dar mais uma bela volta. Sai, aquece o pneu e depois dá uma volta forte. Ele não tem tempo para uma segunda tentativa. Ele vai ter que dar um jeito de esquentar o pneu direitinho nessa volta agora, nessa volta de aquecimento. Ele vai receber a bandeirada antes de encerrar o treino e aí tem direito a apenas mais essa volta. Toda a sua atenção então para a volta de Ayrton Senna. Ele que não está bem colocado no grid provisório por enquanto. Vai tentar Ayrton Senna. Essa volta é o aquecimento. É a volta para deixar os pneus em condições ideais para sair rasgando e tentar uma volta forte, tentar uma volta com tempo bom. Você vai em todos os detalhes do Ayrton. E aí acompanha o trabalho da equipe Williams no carro. Enquanto os japoneses da Honda prestam muita atenção no desenvolvimento do Ayrton Senna, do desempenho dele. Aí o Ron Dennis, o chefão da equipe McLaren, também de olho ligado no computador. E você de olho ligado na Globo, acompanhando a volta de Ayrton Senna. Deve ser a última volta, a última chance de Ayrton neste treino oficial de sexta-feira. Ele abre a volta. Neste instante, Ayrton Senna. Vamos com ele. Acompanhando o cronômetro, acompanhando o brasileiro. Depois do retão dos boxes, o S do Senna. O Ayrton entra no retão, na reta oposta. Vai Ayrton com mais 1.7 neta parcial. Veja o carro tremendo bastante, tripidando muito a McLaren. Mas as suas mãos firmes no volante, com o câmbio semiautomático, que está sendo usado pela primeira vez hoje no treino oficial. O tempo do Ayrton. Mansell passou com 46.361. Ayrton vai fazendo uma volta com tempo alto. Mais 5.901. E talvez não tenha tempo para uma outra volta. O treino já tem 59 minutos. Aí o Ayrton Senna. Com 1 minuto e 10. Ele sai da junção, pega a subida dos boxes. Entra no retão. Já com o tempo muito além do tempo do Mansell. Vai dar tempo dele dar mais uma volta. Agora com 59,5. Ele passou, portanto, antes da bandeirada de encerramento. Tem uma Williams na frente dele. A Williams ultrapassou o Ayrton Senna. E aí pode complicar a volta. Vamos ver se ele ou ele aproveita o embalo do carro do Patrese. Pega até um pouco de vácuo aí do Patrese. Mas com mais 2.2 nesse trecho,
Ele não inicia a volta com uma boa marca para conseguir um tempo bom. Maurício Gugelmin estava devagarzinho ali na esquininha, você viu. Olha o Ayrton. Ele está com o Patrese à sua frente. Eles estão no oeste nesse instante. E no lago ali bateu a Minardi do Morbidelli. Bateu e ficou atravessado no meio da pista. Enquanto você acompanha de dentro da McLaren, você viu ali o carro da Minardi. E de dentro da McLaren você estava com o Ayrton Senna. A subida dos boxes. O tempo de treino já acabou. Estamos com 1 hora e 48 segundos de treino. O Ayrton passa. Com 1:28. Não conseguiu um bom tempo não. Veja aí. A Minardi do Morbidelli. Bateu forte, olha o estrago aqui na roda traseira direita. O piloto já saiu do carro, não sofreu nada, mas realmente ele bateu forte do lado do guarda-reio, do lado de dentro, quando saiu da curva do lago. Mais uma vez a imagem de Ron Dennis. Uma imagem preocupada do chefão da equipe McLaren. Logo após Esfera Radical, você vai assistir ao longa-metragem que originou uma das séries de maior sucesso dos Estados Unidos, Pega Ladrão. Aí você teve uma rodada anterior, nada a ver com a Minardi. E aí a classificação. Nigel Mansell, 1:15.703. Patrese em segundo, 1:17.591. Depois, Michael Schumacher, Pierluigi Martini com a Dallara numa boa quarta posição. Berger em quinto, Jean Alesi em sexto, André De Cesaris em sétimo, Stefano Modena em oitavo. Em nono aparece Ayrton Senna, 1:19.358. Martin Brundle é o 10º colocado com a Benetton. Em 11º o Alboreto, em 12º Enrico Mas, em 13º apenas a Ferrari. E nos boxes, Luiz Fernando Lima. Aqui no box da McLaren há agora a expectativa pela chegada de Ayrton Senna. O box da McLaren que parece um grande formigueiro. Olha só a grande quantidade de pessoas que estão aqui dentro. Lá está o Gerhard Berger também, com uma cara nada alegre, dando explicações, gesticulando muito. Alguma coisa não está funcionando bem realmente para a McLaren. A McLaren Honda que trouxe 80 pessoas para o Grande Prêmio do Brasil. Ou seja, uma delegação maior que a de muitos países em competições como os Jogos Olímpicos. Isso que a corrida aqui é apenas uma no calendário de 16 provas da Fórmula 1 esse ano. Os Jogos Olímpicos são a cada 4 anos. E muitos países não conseguem trazer muitas pessoas como trouxe a McLaren. Ayrton Senna deve estar chegando agora, em breve, aqui nos boxes. Vamos ver se ele vai falar. Num dia como esse, talvez o humor do piloto não seja dos melhores. E ele prefira inicialmente conversar com o chefe da equipe, Ron Dennis, para saber o que aconteceu com a McLaren pelo lado dos técnicos, pelo lado dos engenheiros, e vai dar o depoimento pessoal dele para que seja feita uma avaliação do desempenho do carro. Ainda resta sempre o treino oficial de amanhã para que ele tente melhorar essa nona colocação, por enquanto provisória, no grid de largada. Vamos confirmando para você, então, a posição nesse grid provisório. Mansell em primeiro, Patrese em segundo, Schumacher em terceiro, Martini em quarto, Gerhard Berger o quinto, Jean Alesi o sexto. Estes os 6 primeiros. Ayrton Senna fez o 9º tempo. Os outros